pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito sucessório e hoje nós vamos falar sobre a herança. Você sabe o que é herança? Né? A gente sempre ouve essa expressão herança, mas você sabe o que é herança? Bom, a herança, ela é todo o patrimônio deixado pelo decujus, pelo falecido. Então, Daniela, qual é o conteúdo da herança? A herança, ela se compõe por direitos e obrigações. Então, portanto, por créditos e débitos, por ativo e passivo. Então, Daniela, você está querendo me dizer que o falecido ele pode deixar dívidas e essas dívidas devem ser pagas pelos sucessores, por aqueles que vão receber a herança? Sim, mas eles pagam, né? Eles têm que pagar do próprio bolso a dívida deixada pelo falecido? Bom, eles têm que arcar com essa dívida à medida da força da herança recebida, tá? Então, não se esqueçam disso. Primeiro, então, diante do patrimônio deixado pelo falecido, primeiro paga-se as dívidas, para depois, então, ver qual é o crédito e aí partilhar entre os sucessores. Então, nós vamos conversar mais minuciosamente sobre isso em sala de aula, tá bom? Então, esse é o conteúdo da herança, então, formada por créditos e formada por débito. Vocês podem encontrar a expressão acervo hereditário. O que significa essa expressão acervo hereditário? Significa, então, que ele é realmente, efetivamente, o que os sucessores vão receber. Então, excluem-se, abate-se as dívidas e aí o crédito, então, é chamado de acervo hereditário. E processualmente, a herança ela é chamada de espólio, tá? Lembrando, então, que todas as vezes que nós temos a herança, essa herança, que é o patrimônio deixado pelo decujus, ela vai vir para uma ação de inventário. O que é essa ação de inventário? A ação de inventário é um processo jurisdicional contencioso, aonde que tem por finalidade arrecadar os bens deixados pelo falecido, descrever, discriminar quais são esses bens, avaliar esses bens, fazer o pagamento das dívidas, fazer os pagamentos dos impostos que incidem sobre essa herança, tá? Que mais tarde a gente vai falar desses impostos, quando a gente falar de uma sessão gratuita, de uma sessão onerosa, nós vamos falar sobre esses impostos. E, então, após isso tudo, fazer a partilha. Pois bem, em uma ação de inventário, nós precisamos de uma pessoa, que na maior parte das vezes coincidirá com algum dos sucessores, para que possa administrar essa ação de inventário. Quem pode ser, tá? Essa pessoa, até não assinar o termo, ela é chamada de administrador provisório. Uma vez que ela assina esse termo nos autos do processo de inventário, ela passa a ser chamada de inventariante. E lá no artigo 617 do novo CPC, ele traz para a gente um rol indicativo de quem poderão ser essas pessoas que vão administrar, ajudar o juiz, ajudar, então, o advogado na administração dessa herança. Primeiro inciso, então, do artigo 617, do novo CPC, tá? Seria o cônjuge ou o companheiro sobrevivente ou que viviam, né, com o falecido à época, então, do falecimento. Não tendo o cônjuge ou o companheiro, se o falecido não deixou cônjuge nem companheiro, ou se eles não têm condições de assumir essa função, seria, então, a segunda opção, o herdeiro que se encontra na posse já provisória desses bens deixados. Não tendo essa possibilidade, o inventariante poderá ser qualquer herdeiro. Bom, não tendo nenhum herdeiro maior capaz que possa exercer essa administração, poderá então passar por um critério residual ao sucessor, a um herdeiro menor devidamente representado.
Bom, se ainda eu não tenho um companheiro ou um cônjuge, ele não tem condições de assumir essa função, se eu não tenho um herdeiro já na posse provisória da administração, se eu não tenho qualquer outro herdeiro maior e capaz, se eu não tenho um herdeiro menor que será devidamente representado, então fala-se que o testamenteiro poderá ser também o inventariante. Se não tiver testamenteiro, poderá ser o cessionário de algum herdeiro ou legatário. Se eu não tenho esse cessionário, poderá ser algum inventariante judicial nomeado. E se eu não tiver esse inventariante judicial nomeado, qualquer pessoa estranha, contudo, que seja idônea, nomeada pelo juiz. Então, essas pessoas é que poderão, então, adentrar a ação de inventário e ajudar nessa administração, juntamente com o seu procurador, para que possa, então, demonstrar todos os bens que o falecido tenha deixado, quais são os herdeiros, nomear, arrecadar, avaliar, fazer o pagamento, para que no final haja a partilha. Lembrando que a herança, ela tem 3 características. Ela é indivisível, ela é considerada imóvel e ela é considerada universal. Por que isso? Porque a partir do momento que haja a abertura da sucessão, e eu disse aos senhores que transmite-se desde logo a herança aos sucessores, a herança, ela é um todo, ela é universal, ela é indivisível, ela é imóvel, mesmo que na sua composição tenha bens móveis, porque ela funciona como se todos os sucessores estivessem em condomínio. Só depois, na ação de inventário, com a partilha, é que cada um receberá o seu valor, a sua cota-parte, a sua fração ideal, e aí, portanto, se desfaz esse condomínio. Por isso, então, que a herança ela é considerada como um bem indivisível, imóvel e universal, tá? Bom, a gente já falou que essa ação, ela deve ser proposta de inventário. Mas quando ela deve ser proposta? Nós temos um artigo 1796 do Código Civil que nos dá a seguinte redação, que nos 30 dias subsequentes à abertura da sucessão, deve-se abrir, portanto, o inventário. Então, abertura da sucessão, evento, morte. Então, o que o Código fala para a gente no artigo 1796? Com o evento morte, a contar da data do óbito, da morte, 30 dias para que possa os sucessores ajuizar a ação de inventário, tá? Mas aí, o nosso Código Civil é de 2002. Posterior a ele, nós tivemos uma lei 11.441 de 2007, que é a lei que trata sobre o divórcio extrajudicial e sobre o inventário extrajudicial, que trouxe para a gente a seguinte redação, que com a abertura da sucessão, portanto, com o evento morte, no prazo de 60 dias, deverá ser aberta a ação de inventário. Então, nós tínhamos um conflito de normas. O Código Civil dispunha do prazo de 30 dias. A Lei 11.441, que é uma lei especial, que rege sobre a geral, que é o Código Civil, o prazo de 60 dias. Havia um conflito de normas. Mas aí, então, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março, né, do ano passado, no seu artigo 611, ele veio com a seguinte redação, que a ação de inventário ela deve ser aberta no prazo de 2 meses, 60 dias, a contar da abertura da sucessão, devendo ter fim, devendo ultimar-se até 12 meses, podendo o juiz de ofício a requerimento das partes alterar esse prazo final. Então, o que eu entendo, tá, é que o artigo 1796 do Código Civil hoje encontra-se revogado e deverá o processo, a ação de inventário ser aberta no prazo, então, de 12 meses a contar da abertura da sucessão. Lembrando, então, é preciso também eu dizer isso aqui a vocês, que nós temos uma súmula 542 do Supremo Tribunal Federal, que fala que não é inconstitucional atribuir multa se esse prazo para a abertura do inventário não for realizado no tempo hábil ditado pela lei, tá? Então, não é inconstitucional haver, então, a multa, atribuir multa aos herdeiros, aos sucessores, se eles não abrirem a ação de inventário no prazo
prolatado no prazo dito pela própria lei. Tá bom? Então fica aí a dica hoje para vocês do que é herança, conteúdo da herança, inventariante quem pode ser e o prazo para que a gente possa ajuizar a ação de inventário. Até a próxima, meus queridos. Um super beijo.